Será que assistir o primeiro arco de Bleach em 2025 ainda é tudo isso? E um mar de animes novos como Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, e visitar um dos primeiros gigantes do Big 3 ainda faz sentido? Eu confesso que parte da minha motivação foi porque vi algumas cenas da nova temporada e fiquei na pilha de entender onde tudo começou. Mas também porque, sejamos honestos, esse é o tipo de vídeo que tem tudo pra pegar umas viewzinhas, né? Ah, vida Delinquente. Eu sou o Taki e hoje nós vamos conversar sobre o primeiro arco de Bleach. Se você nunca viu ou tá aqui só pra ver se eu vou falar mal do seu Ichigo, fica até o final, porque eu vou compartilhar como foi assistir Bleach pela primeira vez. Falar um pouco do que faz ele um clássico que talvez já não funcione tão bem hoje em dia, na minha opinião. Bora. Quando eu comecei o primeiro episódio, uma coisa ficou clara. O Ichigo já chega marcando presença. Logo de cara, ele parece aquele típico protagonista de shonen. Teimoso, forte, protetor e, claro, né, com aquele cabelo de cone de trânsito. Mas ele tem algo diferente. Enquanto muitos personagens do gênero demoram pra mostrar a vulnerabilidade, o Ichigo já aparece com uma história de fundo maneiro. A cena dele cuidando das flores do espírito da garotinha e descendo a porrada nos malucos lá que desrespeita ela já entrega que ele é muito mais do que o cara durão da superfície. A personalidade dele é bem definida desde o início. E aí entra a Rukia. E que personagem carismática, hein? Ela aparece com aquele ar misterioso, observando o Ichigo antes de entregar o Death Note e... Peraí, anime errado. Vê lá que na verdade é uma Shinigami encarregada de purificar rolos e guiar almas perdidas para a Soul Society. No primeiro encontro deles rola uma dinâmica incrível. A seriedade e a autoridade dela bate de frente com o sarcasmo e a rebeldia do menino Ichigo. E já deu pra perceber que a dinâmica dos dois ia ser muito boa. Eu tinha Rukia desde o primeiro episódio, tá? Esse primeiro arco é a apresentação perfeita do universo de Bleach. Ele constrói com cuidado o mundo espiritual, apresenta conceitos únicos como os Shinigamis e os Hollows, e ainda entrega um elenco de personagens que rapidamente se tornam memoráveis. E tudo isso é feito de forma gradual, e não acelerado igual a maioria dos animes de hoje em dia, né? Um ponto maneiro desse arco é como ele equilibra temas universais com elementos sobrenaturais. A luta contra os Hollows, por exemplo, não é apenas uma questão de derrotar uns bichão feio. Feio não, na verdade o design deles é muito estiloso. É um conflito que carrega peso emocional. Os Hollows, como descobrimos logo no início ali, eram humanos comuns que sucumbiram à tristeza, ao ódio ou ao arrependimento profundos. Essa revelação adiciona uma camada às ações dos Shinigamis, que não estão apenas destruindo inimigos ali, matando bicho, mas também ajudando almas perdidas a encontrarem a paz. É um conceito bem simples, mas eficaz. Torna cada luta mais significativa. O arco também faz um excelente trabalho introduzindo a turminha dos principais, que rapidamente ganha destaque. O melhor personagem até agora, por exemplo, Ed. Ele é o cara que você respeita instantaneamente. Ele tem uma força absurda e uma presença intimidadora. Esse também é o personagem mais gentil de Bleach. Ele representa aquela ideia clássica de força e coração, e isso faz dele o meu favorito até agora. A hora que o mano simplesmente foi atropelado por uma moto e um motorista que foi pro hospital. Eu falei que eu sou Team Rukia, mas não dá pra ignorar a Orihime também, né? Que ganha seu próprio momento emocional ali quando exploramos a relação dela com o irmão. É uma história que, embora simples, é cheia de sensibilidade. Ela ajuda a mostrar que em Bleach conflitos não se resumem apenas a lutas. Eles também são sobre laços familiares, arrependimento e reconciliação. Esses momentos mais do íntimo do personagem são essenciais pra criar uma conexão emocional com eles, né? E com o mundo. E eu achei o poder dela muito maneiro e diferente. Também tem o Sasuke. Tem o mesmo dublador que o Sasuke. Fala igual ele, age igual ele. E o clã todo morreu. E claro, o arco não se esquece de preparar o terreno para o que tá por vir, né? No final do arco, o Ichigo começando seu treino e a Rukia sendo levada de volta à Soul Society pra enfrentar as consequências dos crimes que ela fez, né? O cliffhanger perfeito. Ele não só me deixou ansioso pro próximo arco, mas também amarrou de forma satisfatória os temas que foram explorados até ali. Mas Bleach não é perfeito. E se tem uma coisa que me incomodou nesse primeiro arco foi o ritmo. Enquanto os episódios principais são marcantes, umas lutas maneiras, desenvolvimento de personagem, boa parte do arco parece ter sido preenchida com os episódios que não levam a história pra lugar nenhum. Isso cria uma sensação de que o anime tá patinando. É difícil ignorar quando você tá tentando se engajar com a trama. O exemplo é o episódio do papagaio doido lá, que foi amaldiçoado. Apesar de ser emocional e até interessante pra apresentar um conceito mais sombrio sobre os Hollow, termina sem impactar o enredo principal ali. Os episódios acabam sendo meio esquecíveis. E você sabe que eles não vão ser revisitados ou ter alguma consequência real pra narrativa principal. Parece que o anime tá dando volta ao invés de seguir em frente, sabe? Pelo menos nesse episódio eles dão tempo de tela pro Shed, né? Só que nisso aí entra o maior problema, né? A falta de consistência no tom. Alguns episódios entregam momentos emocionantes e cenas que te prendem na história. Uma luta contra o grande Fisher lá que explora o passado do Ichigo e traz um rolo diretamente ligado à morte da mãe dele. Aí no episódio seguinte o tom muda completamente e você tem algo que parece quase um filler, focado em situações cômicas que não avançam nada no arco. Essa oscilação, essa mudança do nada assim deixa o ritmo inconsistente. Pode ser frustrante pra quem tá esperando o enredo engatar de vez. Outro aspecto que contribui pra essa sensação de enrolação é o formato episódico do começo do arco. Os primeiros 10 episódios, praticamente cada história é fechada. Um problema que surge é resolvido dentro daquele mesmo episódio, sabe? Isso faz com que o arco principal, a relação do Ichigo com a Rukia, o papel dos Shinigami e o mistério envolvendo a Soul Society fique meio que de segundo plano por um tempo. Eu senti que a história começa realmente a andar, ó lá pelo episódio 11, do Sasuke aparece e começa a criar conflitos que levam diretamente ao próximo arco. E claro, né, tem os episódios que, honestamente,
perfeitamente poderiam nem existir. Um exemplo perfeito disso é o episódio 10. Não avança em absolutamente nada no enredo. Nada, nada, nada. É o tipo de episódio que você termina pensando, tá, e agora? Previu pra quê? Parece que ele tá ali só pra cumprir a meta de episódio pro arco. Não é exatamente algo positivo, né? Em vez de criar momentos que te deixam empolgados pra continuar assistindo, ele te faz questionar se vale a pena seguir em frente. Assim, dá pra entender porque isso acontece. Na época em que Bleach foi lançado, o formato de animes longos com dezenas de episódios era norma. Isso significava que os estúdios muitas vezes precisavam encher linguiça pra manter o anime no ar enquanto o mangá original avançava, né? Mas visto com os olhos de 2025, onde a gente tá acostumado a temporadas mais curtas e focadas como Demon Slayer e Attack on Titan, essa abordagem pode parecer meio arrastada. E falando de animes mais novos, assistir Bleach em 2025 é como abrir uma cápsula do tempo e dar de cara com os anos 2000. Isso é, ao mesmo tempo, a maior força do anime e também sua maior fraqueza, dependendo de como você encara. Por um lado, ele carrega aquela vibe estilosa e única da sua época, por outro, ele tropeça em aspectos que se tornaram padrão de qualidade nos animes mais recentes, especialmente no quesito ritmo, como eu falei, e animação. Começando pelos pontos positivos, Bleach tem algo que muitos animes de hoje em dia simplesmente não conseguem replicar: a trilha sonora. Se você comparar a host de Bleach com a de animes como, sei lá, Demon Slayer ou Attack on Titan, vai notar que a música de Bleach é muito menos orquestral e muito mais urbana, uma mistura de rock e batidas eletrônicas que um clima único. Isso combina perfeitamente com o tom mais sombrio e ao mesmo tempo descontraído do anime. Hoje, poucos animes conseguem capturar essa vibe, mas como eu disse, Bleach não é perfeito. Quando você coloca Bleach lado a lado com animes modernos, problemas começam a aparecer um pouquinho, né? A animação, embora tenha seus momentos de brilho ali, não envelheceu tão bem. Muitas das cenas de luta têm cortes mais simples e menos dinâmicos do que a gente tá acostumado hoje. Compara, por exemplo, uma batalha de Bleach com qualquer cena de Demon Slayer. Além disso, a narrativa de Bleach sofre quando comparada aos animes modernos. Como eu mencionei antes, o ritmo é mais lento, com muitos episódios que parecem conexos da trama principal. Hoje em dia, as temporadas dos animes normalmente são mais compactas e focadas, né? Onde cada episódio tem um propósito claro. Pega Jujutsu, por exemplo. Do primeiro ao último episódio da temporada, tudo tá interligado, o enredo avançando rapidão. Já Bleach parece dar voltas meio desnecessárias ali, e pode frustrar um pouco, né, o público mais novo. Agora, falando sobre os pontos em que Bleach ainda brilha, mesmo em 2025, sua construção de mundo. Ele introduz seus conceitos gradualmente, com uma mistura de mistério e naturalidade. A ideia dos Shinigamis, a existência dos Hollows e até mesmo a Soul Society são apresentados de forma que pelo menos eu queria se descobrir mais ainda. É um equilíbrio entre ação, drama e lore que poucos animes conseguem replicar. E claro, tem a questão da nostalgia, né? Pra quem viveu a era do Big Three, revisitar Bleach é uma viagem emocionante. Impossível não sentir aquele gostinho de tempos mais simples. Uma parte da geração TikTok, que cresceu com animes mais dinâmicos e coisas acontecendo mais rápido, Bleach pode parecer um pouco arrastado, principalmente nos primeiros 10 episódios. Embora ele tropece em alguns aspectos quando comparado aos gigantes de hoje, é impossível negar o impacto e a relevância que Bleach ainda tem no cenário dos animes. Depois de assistir esse primeiro arco, eu posso falar com segurança: Bleach ainda vale a pena. Apesar de alguns episódios mais lentos ali, ele continua sendo uma obra muito boa, cheia de personagens memoráveis, momentos emocionantes e, claro, uma comédia muito boa. Eu tô muito curioso pra saber o que acontece nesse próximo arco deles na Soul Society e com certeza vou continuar assistindo. Você quer que eu faça um vídeo quando eu acabar de assistir? Comenta aí, rapaz. E também fala o que tu acha desse primeiro arco, bora conversar. Agora, tu gosta de Bleach? Com certeza gosta de Dragon Ball e tá meio receoso de assistir o Dragon Ball Daima, né? Então assiste esse vídeo aqui e lá eu vou te convencer a dar uma chance pra essa nova saga. Se inscreve aí, todos os tem que o youtuber fala e até a próxima.